Olá pessoal, tudo bem? Cá estou eu mais uma vez nessas cápsulas de rostidade e hoje eu vou abrir fazendo uma pergunta. O que é ser índio para você? Essa pergunta não é da minha autoria não, ela aparece no trabalho da Arissana Pataxó, uma artista visual da etnia Pataxó, nascida lá na Bahia e que tem um trabalho primoroso no sentido de questionar os regimes de identificação das artes, sobretudo das artes dos povos ancestrais da nossa sociedade. A Arissana, ela tem um trabalho que no conjunto da obra se destaca muito pelas suas pinturas e ela vai dizer que ela vai trazer esse tipo de arte que não é necessariamente ou propriamente uma arte tipicamente indígena para poder adentrar nas instituições de poder que validam tudo aquilo que é visível e enunciável, ou seja, tudo aquilo que a gente pode ver dentro dos museus e espaços oficiais, e todas as pessoas que podem dizer alguma coisa também nesses espaços. Ela vai dizer que ao fazer essa arte, ela aprofunda, lá dentro, ela fura esses espaços e uma vez lá dentro, ela começa a constituir o seu processo de resistência. Resistência a quê? Se a gente for pegar as populações indígenas, a Pataxó, por exemplo, que é uma das mais antigas, tem hoje somente 5.000 habitantes, o que significa dizer que, segundo Ailton Krenak, numa guerra milenar que já acontece bem antes da invasão, mas que teve o seu momento, o seu ápice depois da invasão portuguesa, e a constituição da colonização muito tardia no nosso país, a gente vai ter a dizimação e o genocídio brutal dessas populações e algo que acontece até hoje, inclusive com respaldo do poder público. E eu não estou falando só de Bolsonaro não, as políticas anteriores, em função do progresso, muitas vezes autorizou e legitimou processos extremamente violentos a essas populações. E o trabalho da Arissana tem muito esse objetivo de mostrar que quando a gente está falando de uma etnia específica, essa etnia ela não faz parte de um grupo étnico que seja totalmente homogêneo, os índios, mas se trata de um determinado grupo, com uma determinada cultura, com uma determinada memória cultural, com uma determinada ancestralidade que os fazem ter este ou aquele comportamento e que ela vai ser diferente de outras etnias. Mas talvez se há alguma coisa que poderia, de certa forma, conectá-las, seria o seu grau de humanização. Mas essa humanização ela foi, ao longo dos tempos, desumanizada, não só pelos grupos majoritários, mas pelas instituições legitimadoras da entrada dos povos tidos como minoritários dentro dos espaços oficiais. E aí eu não preciso dizer que o campo das artes é um desses mais elitizados, no sentido de conduzir todo um percurso e um mercado que se ocupa continuamente de excluir grupos, e quando esses grupos já fazem muito barulho, eles acabam reivindicando a sua participação, mas com todo o controle. Então, quando a Arissana entra numa galeria, muitas vezes ela entra pela porta da arte indígena, ela entra pela porta da arte das minorias e nunca por uma porta da arte pela arte. E é aí que a Arissana tem um papel crucial. Além dela ser formada em artes plásticas pela Universidade Federal da Bahia, ela formou em 2009, ela também concluiu um mestrado que é um mestrado voltado justamente para os estudos étnicos indígenas e africanos. E ela vai ter um trabalho extremamente político, no sentido de dizer que a sua obra não diz respeito somente aos aspectos de visibilidade e enunciação do seu povo, mas principalmente aos aspectos educativos que a sua militância e a sua, a sua habilidade, a sua competência vão ser capazes de promover. Então, a Arissana, apesar de ser uma artista, que já foi finalista e já ganhou prêmio e tem um currículo cheio de exposições, ela faz muita questão de estar na linha de frente da sala de aula, justamente para poder fazer com que haja uma educação afirmativa, no sentido de que o seu povo possa se sentir não só integrado a uma cultura determinada, mas também que ele se sinta empoderado o suficiente para poder produzir as próprias narrativas.
Vale lembrar, né, que quando a gente tá falando sobre algum objeto estético, esse objeto ele nunca é aleatório, ele sempre tem pelo menos 3 regimes de identificação, né, como o filósofo Jacques Rancière nos ajuda a pensar. O primeiro deles seria, né, um regime representativo, que estaria bem ancorado nas formas visíveis e não visíveis, mas formas que podem ser, de certa forma, significadas a partir da linguagem. Então, quando a gente olha para o trabalho da Arissana, rapidamente a gente vê corpos de índios, a gente vê uma plasticidade muito bonita, esteticamente muito bem colocada num tal mercado das artes que ainda valoriza a questão da técnica, mas por outro lado a gente tem um segundo regime, que é o regime ético dessas obras. O que se trata o regime ético? O regime ético ele vai convocar o ethos, ou seja, o modo de ser político dos povos que estão ali em torno dessa que ele vai chamar de partilha do sensível. Resumidamente, quando a gente olha para uma obra da Arissana, a gente convoca um sem número de proposições filosóficas, políticas, materiais, etnográficas, para a gente poder construir a narrativa sobre aquele objeto. Então, quando um determinado museu pega a obra da Arissana e retira de ser uma pintura, dentre várias outras pinturas, mas normatiza enquanto uma pintura indígena, enquanto uma pintura para este ou aquela função, o que esse sistema, o que essa instituição está fazendo é conduzir uma espécie de controle sobre o significado daquela obra. E aí, quando a gente olha para essa obra que se faz valer de técnicas ocidentais, de técnicas não indígenas, a gente passa a valorizar aquele trabalho. E, ao contrário, quando a gente vê um cocar, quando a gente vê uma pintura tipicamente tribal, quando a gente vê uma cerâmica, nem sempre a gente dá esse mesmo valor. E não por acaso essas obras não estão ali dentro de todas as exposições, dentro de todos os centros culturais. Um terceiro eixo que o Rancière vai falar vai ser através do regime estético. E esse é o regime que nos desautoriza, né, de pensar junto das representações ou junto das políticas que erguem um determinado trabalho, mas é aquele momento em que você é um puro ser de sensações. E a obra da Arissana convida a gente para justamente pensar segundo esse eixo. Porque são obras extremamente fortes, obras que tomam a nossa visão de assalto e uma vez que ela entra nesses espaços que conduzem o nosso pensamento segundo conceitos, segundo preceitos, o que ela faz com a gente é contar que o seu trabalho se trata de uma resistência e se trata de mostrar como que há uma pluralidade onde se pretendeu homogeneizar, ou seja, ela mostra que há grupos étnicos muito diferentes, que há leituras muito diferentes e que ela, enquanto uma indígena, é também uma acadêmica e não tem problema nenhum em relação a isso, e o mais impressionante da obra dela é que ela convida a gente a se colocar no nosso lugar e entender que o afastamento dessas populações nesses grandes espaços de arte não se trata de uma mera coincidência, mas de um projeto político em curso. Por isso é muito importante que a gente tome, né, o nosso grau de responsabilidade sobre aquilo que a gente consome, sobre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente compartilha, para que a gente possa realmente não participar de um movimento que nas artes tem esse ou aquela questão, mas que de uma maneira muito maior vai acabar chegando em questões relativas aos genocídios em curso e à nossa desumanização constante dessas populações ancestrais. Conto com vocês nesse projeto, tá bom? Então, um beijo, até a próxima!